nossos estudos, não terminamos ainda, muita coisa boa, muita coisa interessante. Você pode perceber que eu comento aqui as classificações, mas sempre fazendo ligações com questões de prova, ligações com crimes da parte especial do Código Penal, ligações com o direito processual penal, tópicos de prova, tá? Tópicos de prova. A cada momento, cada classificação que eu venho aqui, trouxe súmula vinculante, trouxe detalhes que caem na sua prova, ok? Na tela, vamos lá, continuando. Esse já foi, crime de acumulação. Crimes à distância ou de espaço máximo, ou envolvem mais de duas jurisdições nacionais, né? Duas soberanias, melhor dizendo. Crime plurilocal. O crime plurilocal é aquele que envolve mais de uma comarca. O crime plurilocal é aquele que envolve mais de uma comarca e não mais de um país. A conduta ocorre em Belo Horizonte e o resultado ocorre em Juiz de Fora. Ok? Envolve mais de uma comarca. Isso é um crime plurilocal. Conforme o artigo 70 do CPP, a regra de competência será da comarca onde ocorreu o resultado. Tá? Artigo 70 do CPP, a regra de competência será onde ocorreu o resultado. Perfeito? Com exceções para a tentativa, que aí será a teoria da atividade, onde ocorreu a conduta. Crimes dolosos contra a vida será onde ocorreu a conduta, né, e não onde ocorreu o resultado. A chamada teoria do esboço do resultado. Então, crime plurilocal é diferente de crimes de espaço mínimo. Na tela. Crimes de espaço mínimo. Pode colocar na tela aí. Vamos lá. Crime à distância de espaço máximo, crime plurilocal e crime de espaço mínimo. O crime de espaço mínimo é aquele que a conduta e o resultado ocorrem na mesma comarca. Eu tenho aqui uma gradação. Crime de espaço mínimo, plurilocal, espaço máximo. Crime de espaço mínimo, conduta e resultado na mesma comarca. Crime plurilocal, conduta numa comarca, resultado em outra comarca. Crime à distância ou crime de espaço máximo? Conduta em um país, resultado em outro país. Ok? Tranquilo? Crime de espaço mínimo, crime plurilocal e crime de espaço máximo. Tudo bem? Na tela, vamos lá. Crimes em trânsito, crimes de trânsito e crimes no trânsito. Meu Deus, se acalme. Vou começar pelo mais fácil. Crimes de trânsito, é o do meio. Crimes de trânsito ou de circulação. Os crimes de trânsito são crimes do CTB. Os crimes de trânsito são crimes específicos de trânsito. São crimes do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503 de 97. Tá? 97. Crimes do CTB. Cuidado, pouca gente sabe. O homicídio doloso não existe no CTB. No CTB só existe o homicídio culposo. Homicídio culposo na direção de veículo automotor. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, homicídio de lesão corporal culposas existe no CTB. A lesão corporal dolosa não existe no CTB, é só no Código Penal. Não é um crime de trânsito, a lesão corporal dolosa. Engraçado que a lesão leve culposa no CTB tem uma pena maior que a lesão leve dolosa do Código Penal. Então, se você praticar uma lesão leve na direção de veículo automotor, você tem que dizer que quis, porque ela vira dolosa e vai para o Código Penal, que a pena é menor. No CTB, a pena é maior. Engraçado. No CTB, existe o homicídio culposo do CTB. Lá não tem previsão de perdão judicial para o homicídio culposo. No Código Penal tem. A jurisprudência entende que se aplica o perdão judicial do Código Penal lá no CTB. A embriaguez ao volante é um exemplo de crime de trânsito, né? Embriaguez ao volante é um crime de trânsito. Então, na tela para mim, para eu anotar. Crime de trânsito. Para ficar fácil aqui para você, ó, crimes do CTB. Tá? Crimes de trânsito. Crimes do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Crimes de trânsito. O que seriam crimes, o último agora, no trânsito. Crimes no trânsito. São crimes que ocorrem no trânsito que não estão no CTB. Crimes que ocorrem no trânsito, normal. Homicídio doloso no trânsito. Homicídio doloso no trânsito é um crime no trânsito. Eventualmente está no trânsito. Não quer dizer que é um crime de trânsito. Não é um crime de trânsito, mas eventualmente ocorre no trânsito. Homicídio doloso não está no CTB. Pode ocorrer com carro. A pessoa joga um carro em cima da outra para matar, é um crime no trânsito. Mas não é do trânsito. Não é de trânsito. Tá? Então, crimes do trânsito são crimes que ocorrem no trânsito. Mas que não sejam crimes de trânsito. Ok? E o que é um crime em
trânsito. É diferente. Ou em circulação. Crimes em trânsito, esse é interessante. É aquele que envolve mais de duas soberanias. Crimes em trânsito é aquele que envolve mais de duas soberanias. Mais de dois países, no mínimo 3 países. Se envolver 2 países, é crime de espaço máximo ou crime à distância. Se envolver mais de 2 países, 3 ou 4 países, é crimes em trânsito ou em circulação. Um exemplo aí seria o tráfico de drogas. O tráfico de drogas, normalmente, o tráfico de drogas internacional é um crime em trânsito. Por quê? Porque a droga sai da Bolívia para o Brasil, do Brasil é levado para vários países da Europa. Então, vários países são envolvidos aí no tráfico de drogas internacional. Logo, é um crime em trânsito ou crime em circulação. Pode colocar na tela. Crimes em trânsito envolve 3 ou mais soberanias. Por soberanias, entenda países. Soberanias. É um crime em trânsito. Ok? Ou em circulação. Perfeito? Então, são 6 termos que você tem que saber de cor. Tá? 6 termos que você tem que aprendendo, você não erra. Crimes à distância ou de espaço máximo, crime plurilocal, crime de espaço mínimo, crime em trânsito, crime de trânsito e crime no trânsito. Tá? São 6 termos aí próximos. Você aprende logo os 6 de uma vez. Ok? Vamos lá. Crimes à distância ou de espaço máximo, 2 países. Crime plurilocal, 2 comarcas. Crime de espaço mínimo, conduta e resultado na mesma comarca. Crimes em trânsito, 3 ou mais países. Crimes de trânsito são os crimes do CTB. Crimes no trânsito são crimes que ocorrem no trânsito que não estão no CTB. Ok? Tranquilo? Vamos em frente. Tudo bem? Vamos lá, na tela. Coloque isso na sua revisão, tá? Crime de alucinação. Delito de alucinação. Aqui eu precisaria de um tempo maior para te explicar. Tá? Delito de alucinação. O que é o delito de alucinação? Seguinte, vamos lá. Erro de tipo versus erro de proibição. Aqui não é o momento adequado para trazer todas as diferenciações do erro de tipo e de erro de proibição, tá? Não dá para trazer todas as diferenciações. Erro sobre elementar constitutivo de tipo legal. Erro de tipo, artigo 20 do Código Penal. Erro sobre um elementar. Erro de proibição é o erro sobre a ilicitude do fato. Está no 21. Erro sobre a ilicitude do fato. Em linhas gerais, o erro de tipo, em regra, exclui fato típico. O erro de proibição exclui a culpabilidade, se forem excusáveis. Tá? Se forem inevitáveis, um exclui fato típico, outro exclui culpabilidade. Vamos pegar uma diferença rápida de erro de tipo e de erro de proibição. Uma diferença rápida. Que não é totalmente verdadeira, mas te ajuda. Seguinte, imagina que eu quero praticar o tráfico de drogas. Imagina que... Não, melhor dizendo. Imagina que eu não quero praticar tráfico de drogas. Eu não vou praticar. Não quero praticar. Mas, ao vir do Nordeste, lá de Macau, Rio Grande do Norte, é a terra do meu pai, capital mundial do sal. Meus tios, meus dois avós, praticamente aposentaram nas salinas. E aí eu trago um sal especial daquela salina para Brasília. Vou lá e trago um sal. Só que, na verdade, eu não quero praticar crime algum, eu quero trazer um sal. Sal de qualidade. Um sal, nesse caso eu ia falar o sal rosa do Himalaia, não, mas tem que ser um salzinho branco, para ficar melhor, meu exemplo. Só que um traficante, percebendo que eu vou trazer o sal, tira o sal e coloca a cocaína no lugar. Ou seja, eu estou trazendo cocaína achando que é sal. Isto é erro de tipo. No erro de tipo, eu não quero praticar crime. Eventualmente, eu pratico uma conduta criminosa. Eu pratico uma conduta. Vai ser crime? Depende. Se for um erro inevitável, logicamente tudo provado, tá? Se for um erro inevitável, exclui dolo e culpa, não tem crime. Se for um erro evitável, eu respondo por crime culposo. Se houver previsão legal, não existe tráfico culposo, também não vou responder. Ok? Mas a minha conduta, formalmente falando, é que eu estou traficando drogas. Tráfico interestadual.
Tá? Tráfico interestadual. Ok? Aumento de pena. Eu não queria praticar crime. Erro de proibição. Erro de proibição. Eu fiz o exemplo com sal, mas podia ser o exemplo com açúcar, tá? Podia ser o exemplo com açúcar. Erro de proibição. No erro de proibição, eu também não quero praticar crime. Também não quero, não vou praticar crime. Eu não quero praticar crime. Mas por um erro sobre a norma penal, sobre a conduta proibitiva, que eu desconheço aquela conduta proibitiva, eu erro sobre a ilicitude daquele fato, eu acabo praticando um crime. Fato típico, né? Eu acabo praticando uma conduta criminosa. O melhor exemplo para mim, fabricação clandestina de açúcar. Imagina aquela senhorinha que mora no interior e fabrica clandestinamente açúcar lá na casa. Ela fabrica açúcar dela na casa dela, fabricação de açúcar. Não está registrado, não tem nada. Crime. Jamais ela poderia imaginar que essa conduta era criminosa. Erro de proibição. Jamais ela poderia imaginar que essa conduta é criminosa. Erro de proibição. Conseguiu pegar a diferença do erro de tipo para o erro de proibição? O erro de tipo, eu erro sobre algo do mundo real. Algo que está acontecendo ali no mundo dos fatos. Eu estou achando que é açúcar, achando que é sal, mas é cocaína. O erro de proibição não é um erro no mundo real. Eu não verifico esse erro no mundo real. Ela está fabricando açúcar, ela olha e vê que é açúcar. Ela erra na norma. Ela fala, cara, eu jamais imaginei que isso era crime. Ela erra no mundo da norma penal. O erro, a enganação dela, a putatividade dela é no mundo da norma, não é no mundo real. Essa é uma diferença que ajuda. Não é totalmente verdadeira, mas ela ajuda em relação ao erro de tipo e erro de proibição. Ok? Tranquilo? Agora, vamos adiante. Eu preciso dessa diferença para te poder adiantar. Para poder chegar aqui, ó. Agora eu vou ensinar esses dois aqui, ó, o erro de tipo invertido e o erro de proibição invertido. O que é o erro de tipo invertido e o erro de proibição invertido? No erro de tipo, eu quero levar o açúcar, o sal, eu não quero praticar crime, mas eu acabo levando a cocaína. Erro de tipo. Tá, erro de tipo. No erro de tipo invertido, eu quero praticar o crime. Eu quero traficar cocaína. Mas o traficante me sacaneia e coloca sal. Qual é a conduta que eu pratiquei? Levei sal no lugar da cocaína. Isso é erro de tipo invertido. Também não responde. É porque, olhando ali para o fato, o que você praticou? Tráfico de sal. Você levou sal. Não era cocaína. Logo não há que se falar no crime. Ok? Então, no erro de tipo invertido, o agente quer praticar o crime. Mas por um erro de tipo, ele não pratica. No erro de tipo invertido, o agente quer praticar crime. Mas por um erro de tipo, ele não pratica. No erro de proibição invertido, o agente, ele quer praticar o crime. Mas por um erro sobre a norma, aquilo não é crime. Ele acha que é crime. Ele quer praticar um crime, mas ele erra sobre aquela conduta proibitiva. Ele acha que aquela conduta é proibida, mas não é. O exemplo mais clássico, o exemplo mais comum de doutrina, é o incesto na tela. É o incesto. Imagine que um pai e uma filha tenham relações sexuais. Os dois são adultos. Eles pensam, vamos praticar essa relação incestuosa, mas não vamos falar para ninguém porque isso é crime. Isso não é crime. Aqui temos um caso de erro de proibição invertido. Porque os agentes querem praticar um crime, mas por um erro sobre a norma penal, aquilo não é crime. Eles acham que é crime, mas não é. Isso é um erro de proibição invertido. Vou dar um exemplo muito bom de erro de proibição invertido. Um erro muito bom de erro de proibição invertido. E tem gente que até nem concorda com isso, mas é a norma, é o que está na lei. Prática de atos sexuais com maiores de 14 anos. Então, se você pratica ato sexual com maior de 14 anos, consentido não é crime. A não ser que aquela pessoa esteja numa situação de prostituição. Se ela estiver numa situação de prostituição, é crime. Ok? Mesmo que seja aqui um cliente eventual, é crime. É o 218B do Código Penal. Agora, o ato sexual consentido com maiores de 14 anos não é crime. Tá? O ato consentido não é crime. E muita gente acha que é. Fala assim, não, isso é crime. Aí pratica escondido e fala, não,
Erro de proibição invertido. Pratica escondido, achando que é uma conduta proibida, uma conduta crime. Professor, eu sabia que isso aí não era crime, ok. Mas quer ver como piora? Imagine que esse ato sexual ele seja praticado por um agente de 60 anos e uma menina de 14. Tá vendo que é uma conduta que beira a imoralidade? Muita gente fala, isso aí é imoral, mas não é crime. É imoral, mas não é crime. Para ser crime precisa ser... Não existe essa relação lógica de moral crime. Quer ver como a nossa sociedade ainda está evoluindo nesses pontos? E se for uma relação homoafetiva, um senhor de 60 anos, 65, 70 anos, com um menino de 14, não é crime. Não é crime. Se não é heteroafetiva, também não vai ser homoafetiva. Não vai ser. E se forem uma mulher de 70 com uma menina de 14, não é crime. Não é crime. Ok? Se não é crime com 20 com 14, também não é crime com 70 com 14. Também não é crime homoafetivo. Não é crime. E aí muita gente pratica achando que a conduta é proibida. Cuidado, que é crime se eu tirar foto e guardar a foto com pornografia infantil. Isso é crime. Pornografia infantil é crime. Ok? A pornografia infantil é crime. Perfeito? Então isso é um delito, um erro de proibição invertido. Por quê? Porque a pessoa quer praticar crime, mas o erro sobre a norma ela não pratica, porque esse crime não existe. Pode colocar na tela. O erro de proibição invertido é chamado de delito de alucinação. O que é o delito de alucinação? O crime de alucinação é o erro de proibição invertido. Ele não é crime, ele é um crime de alucinação. A pessoa imagina que é. Então, o erro de proibição invertido. O exemplo doutrinário mais forte é o incesto. Então, o exemplo doutrinário mais forte é o incesto. Perfeito, tranquilo? Vamos adiante, na tela. Que foi só um pouquinho de erro de proibição. Eu não exauri o tema, tá? Não falei aqui de consequência jurídica, nada. Crime de ensaio, delito de laboratório. O que é o delito de laboratório? O que é o crime de ensaio? O crime de ensaio é uma situação de crime possível em que o agente, o policial, normalmente provoca a conduta. Ele provoca a conduta para que o agente pratique e ele prenda. É como se fosse um ensaio de laboratório. É como se fosse ali um tubo de ensaio, um delito de laboratório, em que eu provoco, eu coloco todas as circunstâncias para o agente praticar e eu prender. É uma hipótese de crime possível. Tá? Uma hipótese de crime possível. O delito de laboratório, o crime de ensaio, ou também chamado de delito putativo por obra do agente provocador. Delito putativo por obra do agente provocador. E essa situação ela ocorre no chamado flagrante provocado. Hipótese de flagrante provocado, que é crime impossível. Aqui é uma hipótese de crime impossível. Ok? Súmula, deixa eu ver se eu coloquei a súmula na tela. Súmula 145 do Supremo. Não há crime quando flagrante preparado ou flagrante provocado, tá? Quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Crime de ensaio, delito de laboratório, flagrante provocado, flagrante preparado. Todas essas situações, elas falam da mesma coisa, crime impossível nessa situação, né? Existem outras situações de crime impossível, essa é uma delas, tá? Perfeito? Crimes aberrantes, meu Deus. Crime aberrante não tem nada a ver com abigeato. Tá? Crime aberrante não tem nada a ver com abigeato. Professor aberrante, estou lembrando do berro, estou lembrando do boi, nada a ver. Crime aberrante é aquele praticado em erro. Crime aberrante é aquele praticado em erro. Tá? Crime aberrante é aquele. É fácil, né? Porque o erro... Pode colocar na tela. Os casos de aberratio ictus e aberratio criminis. Erro na execução e resultado adverso do pretendido, o erro, né, no crime, né? O que é o aberratio ictus e o aberratio criminis? Vou dar o exemplo de aberratio ictus. Tá? O aberratio ictus é aquele que o agente atira, erra na execução e acerta outro. Aberratio ictus de unidade simples. Eu atiro, erro o meu agente e acerto em outro. Aberratio ictus de unidade complexa. Eu atiro, acerto o agente que eu queria atirar e acerto no outro, acerto nos dois.
aberrácio, ictus de unidade complexa. E nesse caso eu aplico o artigo 70 do Código Penal, concurso formal, né? Eu aplico aqui as regras do concurso formal. Aberrácio crimes, eu quero praticar um dano e acabo praticando um homicídio culposo. Ok? Quero praticar um crime e acabo praticando outro. Aberrácio crimes. Erro na execução e resultado diverso do pretendido. Perfeito? Na tela. Crimes de peita. O que é o crime de peita? Peita ou suborno. Crime de corrupção. Tá? Crime de peita é crime de corrupção. Cuidado que crime de corrupção não são crimes hediondos, tá? Crime de corrupção não são crimes hediondos. Vou aproveitar aqui, que veio na minha mente, explicar outros dois termos que não é em geral, né? Não é conceito de crimes em geral, mas que podem aparecer na sua prova. Que eu acabei falando, né? O que é o abigeato. Então, o que é o abigeato? O abigeato ele tem previsão legal. Tá? O furto de animais semoventes de produção, ainda que divididos em partes do local da subtração. Antigamente era o furto de gado. Furto de gado, mas hoje não só furto de gado, pode ser furto de galinha, né? Dependendo, animais semoventes. Abigeato é uma qualificadora do furto. O abigeato é uma qualificadora de furto. Professor, e se eu, ao invés de furtar o gado, eu roubar o gado? Eu não furtei, eu fui lá, violência, grave ameaça e subtraí o gado. Fui na fazenda, eu rendi todo mundo, coloquei todo mundo no quarto e fui embora. Coloquei o gado no caminhão e fui embora. Isso é abigeato? Não. Isso aí é chamado de abacto, tá? Esse é o abacto. Abacto é o roubo de semoventes. Abigeato é o furto de semoventes. Ok? Não confunda abigeato com abacto. Perfeito? Tranquilo? Se você não sabia o que é abacto, já valeu a aula de hoje. Tá? Já valeu a sua aula. Na tela, vamos em frente. Crime de peita. Crime político. Tá? Crime político. Crime político é aquele que existe uma fundamentação política na sua prática. Eu quero ferir o Estado. Tá? Existem crimes praticados contra o presidente da República, presidente do Supremo, presidente do Congresso Nacional, tá? Presidente do Senado, presidente da Câmara. Então, existe o homicídio, a Lei de Segurança Nacional, a Lei 7.170, é que trata dos crimes políticos. Lembrando que crime político é de competência da Justiça Federal. Tá? Vai para a Justiça Federal, conforme o artigo 109 da Constituição Federal. A competência para julgar crime político é da Justiça Federal com recurso direto ao Supremo. Ok? Então, o que é o crime político? É aquele que tem como fundamentação ferir o Estado, por isso político. Cuidado que o crime político não é o crime praticado pelo político. Tá? Crime praticado por político não é crime político. Então, se um político pratica corrupção, isso não é crime político. Tá? Crime político de opinião, não cabe a extradição. O crime político é aquele crime envolto na Lei de Segurança Nacional. E não um crime de corrupção praticado pelo político, não um crime de licitação praticado pelo político. Ok? Não confunda as coisas. Beleza? Tranquilo? Na tela, vamos lá. E aí muita gente utilizava o termo preso político é diferente de político preso. Professor, o que é isso? Preso político é diferente de político preso. O preso político é aquele que foi preso por manifestação política. Porque ele praticou um crime político ou porque ele praticou um crime de opinião. É um preso por fundamentação política. O político preso é o político que praticou crime e foi preso. Praticou crime comum, corrupção. Aí é político preso. Aí não é preso político. Ok? Na tela. Vamos lá. Delitos de ouvido. Delitos de ouvido. Professor, tá estranho isso aí, né? Ouvido é com é isso mesmo. Ouvido é do verbo olvidar. Do espanhol olvidar, né? É muito comum no espanhol você ver a palavra ouvido, olvido. O ouvido no espanhol é esquecer. Tá? Olvidar é esquecer. No Brasil também existe, mas é incomum. É em desuso utilizar o verbo olvidar. Olvidar é esquecer. Delito de ouvido é delito de esquecimento. Tá? Delito de ouvido ou delito de esquecimento. Coloca na tela para mim. Rapidamente aqui, ó. Delitos omissivos.
próprios, impróprios. Você já aprendeu comigo a diferença do delito omissivo próprio e omissivo impróprio. O omissivo impróprio é aquele praticado porque tem o dever legal de proteger e não protege. É o crime comissivo por omissão. A pessoa responde pelo resultado. Então ela deveria proteger, mas não protegeu. Ela deveria cuidar, mas não cuidou. Ela estava ali para cuidar. É a figura do garante. É o policial que deveria evitar o resultado, mas não evitou. É a mãe que devia cuidar do filho, mas não cuidou. Então, se o filho morrer, ela responde por homicídio. E não por omissão de socorro. Porque aqui é omissão imprópria, porque ela tem essa figura do garante. O delito omissivo impróprio, na tela, o delito omissivo impróprio, ele pode ser doloso ou culposo. Pode os dois, tá? A omissão imprópria pode ser dolosa ou culposa. A pessoa se omite querendo se omitir, ou ela se omite por culpa. Ou ela se omite querendo se omitir, ou ela se omite por culpa. Os dois. Pode ser doloso ou culposo. A omissão imprópria culposa é muito comum em um seguinte caso. O pai, ele sai para trabalhar todo santo dia. Vai à creche, deixa o filho dele e vai para o serviço. Todo dia ele sai para trabalhar, vai à creche, deixa o filho dele. E um belo dia, a creche não vai funcionar. E um belo dia a creche não funciona. Aí ele, beleza, ele pega, sai com o filho, aí tem que levar o filho para o serviço. Ele não vai à creche, ele muda a rotina. Por quê? Porque a creche não vai funcionar. E ele vai para o serviço. Chega no serviço, ele sai do carro e vai trabalhar. O filho fica no carro e morre. O filho fica no carro e morre. Esse pai, ele tem um dever de proteção do filho. E o filho morre por omissão dele. Só que ele tem um dever específico. É um crime omissivo. Só que não foi por dolo, ele esqueceu, foi por culpa. Então é muito comum esse homicídio impróprio, nesse caso, em que os pais esquecem os filhos no carro, ou em alguns lugares os filhos morrem. Crime omissivo impróprio culposo. Ele deverá responder por homicídio culposo, sendo possível o perdão judicial. Possível. As consequências da infração são mais graves do que a aplicação da sanção penal. Então, o delito omissivo impróprio culposo é também chamado de delito de esquecimento ou delito de ouvido. É o delito omissivo impróprio culposo, só o culposo. Também chamado de delito de esquecimento ou delito de ouvido. Ok? Olvidar é esquecer. Vamos em frente, vamos lá. Próximo tema é sujeitos da infração penal. Só vou iniciar. Irei iniciar sujeitos da infração penal. Nosso tempo está acabando. Continuaremos com o sujeito da infração penal. Mas a iniciar. O que é o sujeito da infração penal? O sujeito da infração penal, existe o sujeito ativo e o sujeito passivo da infração penal. O sujeito ativo é aquele que pratica o delito. O sujeito ativo é aquele que pratica o delito, seja autor ou partícipe. Não adentrarei aqui autoria e participação, mas inicialmente falando, sujeito ativo é aquele que pratica o delito. Sujeito passivo é aquele que sofre o delito, entre aspas. Cuidado que o sujeito passivo é aquele que é titular do bem jurídico protegido. O sujeito passivo é aquele que é titular do bem jurídico protegido. Normalmente é a mesma pessoa, é o sujeito ativo e a vítima. Normalmente é a mesma pessoa. Normalmente o prejudicado pelo crime e o sujeito passivo é o mesmo. Porque o prejudicado é aquele que é titular do bem jurídico protegido foi violado. Não confunda sujeito ativo e passivo da infração penal com sujeito ativo e passivo da ação penal. Coisas diferentes. Normalmente se inverte. Sujeito ativo e passivo da infração penal com sujeito ativo e passivo da ação penal. Eu diferenciarei para você sujeito ativo e passivo da ação penal no próximo bloco. Não perca. Daremos continuidade a seguir. Um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.
Dando continuidade, então, aos nossos estudos para PCDF, falava da diferença de sujeito ativo e passivo da infração penal para sujeito ativo e passivo da ação penal. Normalmente não, depende do tipo de ação penal, lógico, mas se inverte. Em relação ao sujeito ativo, se inverte. Seguinte, coloca na tela. Eu tenho um crime, sujeito ativo, sujeito passivo. E eu tenho ação. Na ação penal, o sujeito ativo, o autor do crime, autor, coautor, partícipe, ele vira sujeito passivo da ação penal. Na ação penal, o sujeito ativo, ele vira sujeito passivo. E olha só, o sujeito passivo, iremos aprender que são dois tipos. Existe o formal, eventual, material. Iremos aprender que o Estado é sempre sujeito passivo de crime. O Estado é sempre sujeito passivo. Iremos aprender, fique tranquilo. Por isso, aqui na tela, o sujeito passivo vira sujeito ativo, seja Estado, através do MP, o titular da ação penal pública, ou ação penal privada, ofendido ou seu representante legal, em ação penal privada. Inverte. Sujeito ativo vira sujeito passivo da ação penal. O sujeito passivo de crime vira sujeito ativo da ação penal. Mas iremos ver que é Estado, né? Ação penal pública, MP, ação penal privada, ofendido ou representante legal. Ok? Vamos lá, então, agora sim. Sujeito ativo, crime, ação penal, né? Coloquei diferença. Menor de 18 anos. Menor aprendiz, não tem direito a CPF, não tem direito a nome. O menor pode ser sujeito ativo de crime? Não. Não pode. Por quê? Porque o menor é inimputável. Previsão na Constituição Federal, previsão no Código Penal, previsão no Estatuto da Criança e Adolescente. Para o menor não existe imputabilidade penal. Se não há imputabilidade, não há culpabilidade. Se não há culpabilidade, não há crime. Ele não pode ser sujeito ativo de infração penal. O menor não pode ser sujeito ativo de crime. O menor, ele é sujeito ativo de ato infracional, que é a conduta equiparada a crime previsto no ECA. Salvo engano, lá o artigo 103 do ECA. O que é o ato infracional? É a conduta descrita como crime ou contravenção penal, praticada pelo menor. E eu já te dou uma dica. Quando eu falo menor, todos os menores. Criança ou adolescente praticam atos infracionais. Tanto criança quanto adolescente. Só que para o adolescente eu tenho uma medida socioeducativa. Para a criança não tem medida socioeducativa. É só medida protetiva. Para o adolescente, medida socioeducativa e protetiva. Para a criança, somente medida protetiva. Ok? Menor não pratica ato infracional. Menor não pratica crime. Não é sujeito ativo de crime. Menor pratica ato infracional. Ok? Na tela, vamos lá. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime? E aí, pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime? Será? Existe, e aqui é um detalhe que pouca gente sabe, existe previsão constitucional de duas hipóteses. Existem duas hipóteses em que, na Constituição, diz que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime. Duas hipóteses. No entanto, as hipóteses são de eficácia limitada. O que é ser uma norma constitucional de eficácia limitada? É aquela que depende de uma regulamentação por lei, uma regulamentação legal. Tem que vir a lei e dizer, é assim, assim. Das duas hipóteses, somente uma foi regulamentada. Ok? Existem duas hipóteses constitucionais, mas somente uma foi regulamentada, que é o crime ambiental. Essa parte todo mundo sabe. Pessoa jurídica pode cometer crimes ambientais. Pessoa jurídica pode ser sujeito ativo de crime ambiental. Ok?
Pode colocar na tela que eu trouxe aqui as duas hipóteses, inclusive com a previsão constitucional. Artigo 173, parágrafo 5º. A lei, sem prejuízo da responsabilidade individual dos dirigentes da pessoa jurídica, estabelecerá a responsabilidade desta, sujeitando às punições compatíveis com sua natureza, nos atos praticados contra a ordem econômica financeira e contra a economia popular. Então, nos crimes contra a economia financeira e crimes contra a economia popular, seria possível que a pessoa jurídica fosse responsabilizada penalmente. Mas a lei estabelecerá. A lei estabelecerá. Não existe lei estabelecendo. Tá? Essa norma aí não tem regulamentação legal. E o 225, parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, a pessoa jurídica pode sofrer sanção penal ao cometer crime. Então, a pessoa jurídica comete crime. Foi regulamentada essa parte? Foi. Lei 9.605 de 97. A Lei dos Crimes Ambientais prevê lá no seu artigo 3º, está prevendo no seu artigo 3º, que a pessoa jurídica pode praticar crimes. A pessoa jurídica pode praticar crimes. Então, a única hipótese, isso é extremamente importante, caminho de prova, a única hipótese no Brasil é de que a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental. Tá? A única hipótese no Brasil é de que a pessoa jurídica pode praticar crime ambiental. Professor, a pessoa jurídica é um ente fictício, da qual decorre de condutas praticadas por seres humanos. Sim. Então, o Gran Cursos Online é uma pessoa jurídica. Mas a existência do Gran Cursos Online é tudo isso aqui. Existem pessoas físicas aqui. Como é que a pessoa jurídica pratica um crime ambiental? Através de condutas de pessoas físicas. É o que fala lá no artigo 3º. Artigo 2º e 3º. É através de condutas de pessoas físicas. A pessoa jurídica só pratica crime quando a pessoa física pratica. É quando a pessoa física pratica. Mas não é qualquer pessoa física. É uma pessoa física que é um dirigente que age no interesse da pessoa jurídica. E aí sim a pessoa jurídica praticará crime ambiental. Ok? Esse é o ponto. Então, professor, para a pessoa jurídica praticar, essa conduta é praticada pela pessoa física. Logo, eu vejo que, para que eu tenha um processo, o processo tem que ser contra os dois ao mesmo tempo. O STJ entendeu assim por muito tempo. Isso aqui era chamada de teoria da dupla imputação. Para imputar uma pessoa jurídica, eu teria que imputar obrigatoriamente e conjuntamente uma pessoa física. A teoria da dupla imputação. Porque a prática da conduta de um derivava da conduta de outro. Logo tinha que ser junto. A teoria da dupla imputação foi abandonada. Não existe mais. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica, independentemente da responsabilização penal da pessoa física. Possível. Tá? A teoria da dupla imputação foi abandonada. Ela foi contraditada primeiro pelo Supremo e depois o STJ seguiu o Supremo. Ok? Os tribunais superiores, tanto o STJ quanto o Supremo, não aceitam, não seguem a teoria da dupla imputação. É possível a responsabilização penal da pessoa jurídica, independentemente da responsabilização penal da pessoa física. Ok? Na tela. Ou seja, a teoria da dupla imputação não é aceita mais. Foi aceita por muito tempo, tá? Foi aceita por muito tempo. Hoje, abandonada. Tá? Hoje, abandonada. Perfeito? Tranquilo? Vamos adiante. Deixa eu ver se faltou um detalhe aqui. Acho que eu passei batido. Não está aparecendo. Vou comentar. Seguinte. Doente mental pode ser sujeito ativo de crime? Coloca na tela para anotar aqui embaixo de menor.
doente mental pode ser sujeito ativo de crime? Sim ou não? O doente mental, sim, pode. Desde que maior de 18, né? Porque se for maior de 18 é menor. Mas o doente mental maior de 18 pode ser sujeito ativo de crime. Eu disse pode, não quer dizer que vai ser sempre. Por quê? A doença mental por si só não causa inimputabilidade. A inimputabilidade do artigo 26 do Código Penal, o menor é inimputável só pela idade. Critério biológico, critério cronológico. Para o doente mental, o critério adotado é o critério biopsicológico. Biológico mais psicológico. Critério biológico, doente mental. Critério psicológico, não entender o caráter ilícito do fato ou não se determinar de acordo com esse entendimento. Ou seja, são dois critérios. Se ele tiver somente a doença mental, ele é imputável. Logo pratica crime. Logo é sujeito ativo de crime. Ele somente não será sujeito ativo se ele for doente mental e não entender inteiramente o caráter ilícito do fato. Se ele entender parcialmente, ele pratica crime e terá direito a uma redução de pena. Será responsabilizado com redução de pena, sendo possível, conforme artigo 96 do Código Penal, a substituição por medida de segurança. Mas ele pode ser penalizado quando o entendimento é parcial. Agora, se ele não entende de forma completa o caráter ilícito, se ele não entende inteiramente, a capacidade dele é retirada inteiramente, ele é inteiramente incapaz, nesse caso, ele não pode ser sujeito ativo de crime, porque ele é inimputável. O juiz aplica diretamente medida de segurança, a medida de segurança preventiva. O juiz aplica diretamente. O juiz não condena, o juiz absolve, mas é uma sentença absolutória imprópria. Por quê? Absolve e aplica uma sanção penal, aplica a medida de segurança. Aplica uma sanção, a medida de segurança. Ok? Professor, vai ter ação penal para ele? Vai, é a chamada ação de prevenção penal. Ação de prevenção penal para aplicação de medida de segurança. Ok? Tranquilo? Então, doente mental pode ser sujeito ativo de crime? Pode. Pode. Depende do caso concreto. Tá? Depende do caso concreto. O menor não pode. O menor, zero. O doente mental, depende. Se ele for totalmente incapaz, ele não é, mas ele pode ser. Ele pode ser sujeito ativo de crime. Ok? Tranquilo? Na tela. Vamos lá. Agora sim, não deixei passar o doente mental. Sujeito passivo. Sujeito passivo, existem dois tipos. Existe o sujeito passivo formal ou constante. O sujeito passivo formal ou constante é o Estado. Porque toda vez que eu pratico um crime, eu estou violando uma norma penal criada pelo Estado. Então, se eu pratico homicídio contra alguém, eu estou violando o 121. Se eu pratico o furto, eu estou violando o 155. Ou seja, em todos os homicídios do Brasil, eu estou violando a forma, eu estou violando a norma, eu estou violando o artigo. O Estado é sempre sujeito passivo. Por isso que se fala que o Estado é sujeito passivo formal, forma, lei, ou constante, porque ele é sempre sujeito passivo. Agora, o sujeito passivo material, porque é a vítima da conduta, da matéria, ou eventual, é a vítima, é o ofendido. Por que eventual? Porque para cada homicídio eu tenho um sujeito passivo diferente. É eventual, cada um é sujeito passivo de um crime. A vítima, sujeito passivo, é titular daquele bem jurídico protegido naquele crime. Em outro crime é outro. Em outro crime é outro. Por isso, sujeito passivo material ou eventual, porque cada um é um. Sujeito passivo formal ou constante é sempre o Estado. Olha que detalhe. Nos crimes contra a administração pública, o Estado é sujeito passivo formal, sempre é, né? Constante, sempre é, e também sujeito passivo material. Por quê? Porque o crime é contra o Estado. É contra a administração pública. Ok? É titular do bem jurídico. Pode colocar na tela. O sujeito passivo material eventual é o titular do bem jurídico ameaçado ou violado. A vítima, né, o ofendido. O sujeito passivo formal ou constante é o titular do mandamento proibitivo, que é o Estado. O Estado é o titular do mandamento proibitivo. Ok? É o Estado. Perfeito.
Tranquilo? Sujeito passivo não se confunde com prejudicado. Pode ser que num crime eu tenha um prejudicado que não seja sujeito passivo. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico. O sujeito passivo é o titular do bem jurídico. Ok? O titular do bem jurídico é o sujeito passivo. O prejudicado, é possível que tenha um prejudicado que não é titular do bem jurídico. Exemplo, nos crimes contra a administração pública, um crime de... Posso colocar um crime de resistência, um crime de desobediência, um crime de... Os crimes contra a administração pública praticados pelo particular. O sujeito passivo, o titular do bem jurídico protegido é o Estado. Mas, às vezes, o prejudicado é o agente que está ali na ponta. O prejudicado é o agente no crime. O agente que está ali é o prejudicado. Mas o titular do bem jurídico tutelado é o Estado. O Estado é o sujeito passivo e não o agente que está ali. Ok? Então é possível, às vezes, você diferenciar. Na maioria das vezes, o prejudicado é o sujeito passivo. Na maioria das vezes. Mas nem sempre. Tá? Mas nem sempre. Ok? Na tela, vamos lá. Crimes vagos. Você já viu o que é crime vago. Crime vago é aquele que não tem um sujeito passivo determinado. Normalmente, o sujeito passivo material ou eventual é o Estado. Tá? Normalmente, ou o Estado, ou é o Estado, no sujeito passivo material mesmo, eventual, o titular do sujeito passivo é o Estado, ou é a coletividade. Crimes ambientais, em regra, o sujeito passivo é a coletividade de pessoas. Não existe ali uma vítima determinada. É um crime vago. Ok? Casos de crimes vagos. Lembrando que crime vago, em regra, não cabe ação penal privada subsidiária da pública. Na tela, vamos lá. Estado pode ser sujeito passivo material e formal. Ok. Formal sempre é. Formal constante. Material ou eventual pode ser. Num crime praticado contra a administração pública. Tá? Diretamente contra ela. Aí o Estado será os dois, né? O Estado será sujeito passivo material e sujeito passivo formal. Ok? Tranquilo? Vamos lá. Pessoa jurídica. Pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime? Sim. A pessoa jurídica é titular de alguns bens jurídicos. Por exemplo, patrimônio. A pessoa jurídica tem patrimônio. Você pratica aqui um dano ao patrimônio, é um dano ao patrimônio de uma pessoa jurídica. Tá? Inclusive, na lei de abuso de autoridade, fala lá da abuso de autoridade contra a pessoa jurídica, praticar dano contra a pessoa jurídica. Uma ofensa à pessoa jurídica. É possível na lei de abuso de autoridade. Então, pessoa jurídica pode ser sujeito passivo de crime? Pode, porque ela é titular de alguns bens jurídicos. Tá? Ela é titular de alguns bens jurídicos. Ela pode ser caluniada. Eu minto dizendo que ela praticou um crime, que ela não praticou. Só pode ser ambiental, né? Só pode ser ambiental. Ela pode ser caluniada. Sujeito passivo do crime de calúnia. Ok? Ela não pode ser injuriada. Injuriada não pode. Ela pode ser caluniada, ela pode ser difamada, mas injuriada ela não pode. Ok? Na tela, vamos lá. Pessoa morta. Pessoa morta pode ser sujeito passivo de crime? Uma pessoa morta pode ser sujeito passivo de crime? Não, não pode. Porque quando uma pessoa morre, ela vira coisa, ela deixa de existir do mundo jurídico, ela deixa de existir como titular de direitos. Ela não é sujeito de direitos. Se ela não é sujeito de direitos, ela não tem um direito violado. Ela não tem um bem jurídico dela violado. Por quê? Porque ela perdeu os seus bens jurídicos. Ela morreu. Pessoa jurídica, pessoa morta, melhor dizendo, não pode ser sujeito passivo de crimes. Professor, eu já vi no Código Penal que é possível a calúnia contra os mortos. Eu vi lá escrito calúnia contra os mortos. Sim, possível. Mas o titular do bem jurídico protegido aí não é pessoa morta. Porque eu estou ferindo a honra da família. Porque o que morreu não tem mais bem jurídico. Não é sujeito de direitos. Professor, eu vi lá o vilipêndio a cadáver. Vilipendiar o cadáver. Prejudicar o cadáver. O cadáver pode ser o prejudicado ali. O cadáver pode ser o prejudicado. Mas o bem jurídico tutelado não é do cadáver, é a fama. Aqui, a família com o seu direito do culto aos mortos que está sendo violado. Ok? Na tela. Coloquei, do crime contra o respeito aos mortos. Vilipêndio a cadáver. Vilipendiar cadáver ou suas cinzas. Está ferindo aqui o direito da família de cultuar
seus falecidos. Sujeito ativo e passivo ao mesmo tempo. Tema um pouco controverso, mas iremos debater. Será que é possível uma pessoa ser sujeito ativo e passivo da mesma conduta? Cuidado. Da mesma conduta prevalece que não. Então, uma pessoa não tem como ser sujeito ativo e passivo da mesma conduta criminosa. Eu vou trazer uma situação que se aproxima disso. Existe uma situaçãozinha que se aproxima. Mas da mesma conduta, não. Professor, e se a pessoa se lesiona para receber o seguro? Se ela se lesionar para receber o seguro, ela é sujeito ativo. O passivo é a seguradora. O titular do bem jurídico é a seguradora. Professor, então por isso que a autolesão não é crime? Exatamente, a autolesão não é crime, porque eu tenho que lesar bem jurídico de terceiros, não o meu próprio. Ok? Então, a autolesão, eu estou ferindo quem? Eu estou ferindo o bem jurídico da seguradora. Professor, usuário de drogas, o pessoal lá fuma um beck, uma maconha, cheira cocaína, ele está ferindo ele mesmo, ele é sujeito ativo e passivo da própria conduta. Não. Ele é sujeito ativo. O sujeito passivo é a coletividade, é um crime contra a saúde pública, entendido pelos tribunais. Ok? Não é ele o sujeito passivo, ele é o sujeito ativo. Tranquilo? Então, da mesma conduta, ser sujeito ativo e passivo da mesma conduta não dá. Olha a situação que é muito próxima, que é possível dizer. Essa é um pouco mais complicada, que acaba nem caindo em prova. Mas eu quero que você saiba, para não ficar na dúvida. Crime de rixa. 137 do Código Penal. No crime de rixa, o crime é participar de rixa. Eu tenho ali no mínimo três pessoas em rixa. Briga generalizada. Eu não sei quem é autor, eu não sei quem é vítima. Então coloca na tela para mim, ó. A, B e C. A bate em B, A bate em C. C bate em B, C bate em A. B bate em A, B bate em C. Isso é rixa. Não existe ali uma vítima e um autor determinado. É uma bagunça. Olhe para A. Isso aqui é um crime de concurso necessário. Os três praticam um crime em concurso necessário. Respondem por um crime. Esse é o ponto. O Brasil adota a teoria monista. Ao adotar a teoria monista, eu vou dizer que os três respondem por um crime. Pelo mesmo crime de rixa. Não é cada um com sua rixa. Cada um responde por uma rixa. Não, os três respondem pela mesma rixa. Esse é o ponto. Eu tenho um crime só. Eu tenho um crime de rixa. Neste crime de rixa, eu tenho o A. Ele é sujeito ativo e passivo do crime de rixa. O B, ele é sujeito ativo e passivo do crime de rixa. O C é sujeito ativo e passivo do crime de rixa. Então, eu tenho no crime de rixa, alguns doutrinadores entendem assim, tá? Eu tenho no crime de rixa sujeito ativo e passivo do mesmo crime. A pessoa é sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Olha o cuidado. A é sujeito ativo de sua conduta, mas é sujeito passivo da conduta de B e de C. A não é sujeito ativo e passivo da mesma conduta criminosa. É do mesmo crime, mas não é da mesma conduta. Entendeu? Então, da mesma conduta não dá. Mas do mesmo crime, eu consigo visualizar no crime de rixa. Ser sujeito ativo e passivo do mesmo crime. Crime de rixa. Mas da mesma conduta, aí eu não consigo visualizar. Ok? Tranquilo? Conseguimos entender? Vamos adiante. Isso aqui foi um aprofundamento necessário. Vamos lá. Vamos fazer algumas questões para esse tema aí ficar tranquilo para você na hora da prova. Tá? Tranquilo para você na hora da prova. Em relação ao sujeito ativo e passivo da infração penal, no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a opção incorreta. Ele quer errada. Tá? Ele quer errada. A pessoa jurídica não pode ser sujeito ativo de infração penal. Errado, pode. É o gabarito, né? Não vou nem colocar certo aqui, vou marcar. Ele quer errada. Pessoa jurídica não pode. Pessoa jurídica pode. Crime ambiental. Crime ambiental. Sujeito ativo do crime é aquele que pratica a conduta descrita na lei. Ok. Sujeito passivo do crime é o titular do bem jurídico lesado ou ameaçado. Esse aqui é o sujeito passivo material
material ou eventual, tá? Material ou eventual. O conceito de sujeito ativo da infração penal abrange não só aquele que pratica a ação principal, mas também aquele que colabora de alguma forma. Autor, coautor e partícipe. Partícipe também é sujeito ativo. Parte doutrina entende que, sob o aspecto formal, o Estado é sempre sujeito passivo do crime. Exatamente. Sujeito passivo formal ou constante. Tá? Sujeito passivo formal ou constante. Gabarito letra A. Próxima. Acerca da sujeição ativa e passiva da infração penal, assinale a opção correta. Ele quer a correta, né? Doentes mentais, desde que maiores de 18 anos, têm capacidade penal ativa. Sim, doente mental tem capacidade penal ativa. Ele pode ser sujeito ativo? Sim. Letra B. É possível que os mortos figurem como sujeito passivo em determinados crimes, como, por exemplo, no delito de vilipêndio a cadáver. Errado. Não, não é. No estelionato com fraude para recebimento de seguro, em que o agente se autolesiona no afã de receber prêmio, é possível se concluir que se reúnem na mesma pessoa as sujeições ativa e passiva da infração penal. Errado. Ele é o sujeito ativo. O sujeito passivo é o seguro, né? É a seguradora que está recebendo, que está sendo fraudada. No crime de autoaborto, a gestante é, ao mesmo tempo e em razão da mesma conduta, a autora do crime é o sujeito passivo. Errado. O sujeito passivo aqui é, no caso, o feto, né? O sujeito passivo é o feto. O Estado costuma figurar constantemente na sujeição passiva dos crimes, salvo, porém, quando se tratar de delito perquirido por iniciativa exclusiva da vítima, em que não há nenhum interesse estatal, apenas do ofendido. Isso está errado. O sujeito passivo constante é o Estado. O sujeito passivo constante é o Estado. O sujeito passivo formal é o Estado. Mesmo em casos de crimes de ação penal privada. Porque no crime de ação penal privada, eu tenho uma lei, eu tenho uma norma, e a norma é violada. Ou seja, o sujeito passivo formal é o Estado. Mesmo que o titular da ação penal seja a vítima. Crime de ação penal privada. Ok? Na tela. Gabarito letra A. Então, doentes mentais têm capacidade penal ativa, né? Próxima. Sobre o sujeito da infração penal, tem-se que, nos denominados crimes vagos, não se faz possível determinar o sujeito passivo. Correto. Uai, só está dando letra A, né? Nos crimes vagos, não é possível determinar o sujeito passivo. Perfeito. A pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo nos crimes contra o sistema financeiro, tendo em vista a regulamentação legal. Errado. Não há regulamentação legal. Ok? Olha como que uma questão foi cobrada. Ou você sabia, com base que você respondia, né? Só existe regulamentação nos crimes ambientais. Nos crimes contra o sistema financeiro não existe regulamentação. Só existe previsão constitucional. Ok? Na tela. Os crimes de concurso necessário são aqueles que necessitam da participação de mais de um autor. Ok, correto, né? Crimes de concurso necessário é aqueles ou crimes plurissubjetivos ou crimes de concurso obrigatório. Eu preciso de mais de um autor, preciso de mais de um sujeito ativo. Todos imputáveis, errado está aqui, ó. Não é necessário que sejam todos imputáveis, se você já aprendeu isso comigo. Sujeito passivo do crime e prejudicado pelo crime sempre se reúne na mesma pessoa. Errado, nem sempre. É possível que prejudicado seja um e sujeito passivo seja outro. Gabarito letra A. Vamos adiante, ver se tem mais. Acabaram as minhas questões. Ok? Algumas questões somente para a gente ter uma ideia aí de como isso é cobrado em prova. Um abraço, eu te espero na continuidade. Tchau, tchau.
E aí, pessoal, de volta na nossa interação. Deixa eu ver aqui, o chat rodou bastante aqui. Deixa eu me ver. Vai ter aula de CPI. Próxima aula, milhomem, né? Processo penal, né? Oi? Não entendi. Não, eu tô falando do PCDF. Um abraço aqui. Deixa eu ver aqui. Meu chat travou.